Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Yom Abda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Toma Gocharam Govindam Paramanandam Bhakti Guru Pranatosh Maham Om. Ok. A mente assume diferenças com referência à consciência, porque a mente, né, diferentemente da consciência, ela é colorida pelas três gunas, né? As energias é aquilo que constitui todos os objetos, né? E a mente, muito embora ela seja, né, travestida ou disfarçada como o sujeito, né, como a consciência, na verdade ela não passa, ela é somente um objeto, como nós sabemos, né? Então a mente assume diferenças porque ela é condicionada pelos três tipos de diferenças no mundo dos objetos. O texto diz que as diferenças não se aplicam à consciência. O texto nega os três tipos de diferenças com as palavras ekam, né? A consciência é ekam. Nega as diferenças dentro de um objeto. Quando a gente diz que o ser é não dual, é sem um segundo, então o que ocorre? Ocorre que nós cortamos pela raiz, eliminamos, erradicamos qualquer possibilidade de diferenciação. Esse é o ponto, né? O ser, a consciência, a existência é sem um segundo, portanto, não existe diferenciação, entre as consciências como categorias diferentes do mesmo princípio, do mesmo, né, do mesmo fator, né? Não existe diversas consciências, portanto, vamos definir aqui essa categoria de consciências e os tipos, né, diferentes dentro dessas categorias e as partes que constituem essa consciência. Não, a consciência é um sem o outro, portanto, não existe nenhuma diferenciação. A possibilidade de diferenciação dentro da consciência é nula, não se aplica. Ela nega os três tipos de diferenças com a palavra consciência é una, é não dual. Né? Nega as diferenças dentro de um objeto. Como o ser não tem forma, não há aspectos nele, não há diferenças nele, não há nenhuma coisa, nenhuma inclusão nele mesmo. Não é constituído por peças ou partes. Né? A palavra somente, tudo isso é somente o ser não dual, a palavra somente nega qualquer possibilidade de diferenças entre os membros da mesma classe, nesse caso a consciência. Né? O não dual, Advaitam, nega a diferença entre a consciência e alguma outra categoria. Isso porque não existe nenhuma outra categoria, a consciência não dual, na verdade, as categorias existem em Mithya como uma sobreposição, mas como os nossos Upanishads dizem, isso também, toda essa diferenciação é somente Brahman, é somente o ser, a consciência. O verso 24, não se pode duvidar que a consciência, o ser, essa única realidade não dual, não tenha partes. Como a criação é apenas o surgimento de nomes e formas, as partes não poderiam existir antes da criação. Olha que curioso, né? A criação, ou a manifestação, melhor dizendo, né, é uma sobreposição de nomes e formas, né, dentro do âmbito da consciência. Então, essas partes que constituem nessa diversidade de nomes e formas, elas ocorrem, né, dentro do âmbito da consciência, mas a consciência é prior, a consciência é antes do surgimento de nomes e formas. Os nomes e formas, elas surgem a partir de Maya, e a consciência é aquilo que existe antes dessa aparição dessa diversidade de partes, né? Portanto, as partes não poderiam existir antes da criação.
Porque se a consciência é a causa sem causa dessa criação, através de Maya, e Maya é aquilo que projeta a diferenciação de nomes e formas, né? Então, a consciência ela não pode ter nenhum nome e forma, porque é aquilo que existe antes dessa projeção chamada a manifestação do universo, a criação do universo. Porque a consciência está além da percepção, não há evidências de que ela tenha partes. Um carpinteiro não produz a madeira. Um carpinteiro não produz a madeira. O carpinteiro apenas a modela. Olha como é interessante isso, né? Um carpinteiro ele não é capaz de realmente produzir a madeira, ele pode, né, modelá-la, né? Ele pode construir, né, produzir objetos a partir da madeira, mas ele jamais vai conseguir, né, manipular no sentido de criar essa substância chamada madeira. A criação é a consciência, né, mais as formas e os nomes projetados nela. Então, a consciência, a criação, a manifestação é a consciência mais, né, Maya, mais essa sobreposição, essa projeção de nomes e formas. Os nomes e formas de todos os atributos de Maya, de todos os objetos produzidos por Maya, né? Os elementos, as energias, 3 energias. Os nomes e formas não fazem parte da consciência porque foram adicionados após Maya ter entrado em operação. Isso são algumas lógicas, né, para estabelecer essa convicção de compreensão de que a consciência ela não é feita por partes, ela não existe, né, em referência a outros aspectos dela mesma, como uma categoria entre outras categorias. Ela não é constituída por partes, ela é uma sem uma segunda parte, né? Um sem o outro, né? Não dual. Maya é esse poder, né? Como se diz? Incompreensível. Indescritível. Indescritível, incompreensível para o intelecto humano, mas ainda assim a gente sabe que Maya existe, porque nada existe sem uma causa. Muito embora a consciência seja a causaless causa, a causa sem causar o universo, entendeu? Ela é a causa substancial, mas ela não produz, ela não faz, ela não projeta o universo. E se o projeto e o universo existindo, a gente precisa de encontrar uma causa. As escrituras de Shvara declaram, né, de modo acertado, né, de a consciência é a carta. Ela não faz nenhuma ação e ela não se modifica, né? Nirvikara, ela não faz nada e ela jamais se modifica, né? Então, se nós experimentamos esse universo deve ter sido originado através de um fator que realmente é a causa, né, desse universo. A causa, seria dizer, a causa energética desse universo, né? Existe uma causa, esse poder, essa energia constituída pelas 3 qualidades de Maya, né, que tem essa capacidade de manifestar esse universo aparente. Mas a consciência, ela não faz nada, né? Portanto, os nomes e as formas não fazem parte da consciência. Foram adicionadas pelo famoso Mr. Maya, né? Aquele que faz o impossível possível, aquele que faz a consciência não dual, né, aparecer como uma pluralidade, diversidade de nomes e formas. O verso 25. Portanto, o ser, a consciência ilimitada, não tem partes, tal como o espaço, e não há diferenças nela, né? De novo, o espaço é uma das analogias mais importantes, né, para demonstrar ou para ilustrar a natureza da consciência, da existência, do ser pleno, né, de Brahman.
O espaço, a gente sabe que ele pervade todo o universo aparente, toda essa projeção aparente, ela é permeada pelo espaço, né? É aquele elemento que acomoda todos os subsequentes elementos e todos os objetos, né? Se formam a partir dessas 3 energias e dos 5 elementos. Então, o espaço, ele pervade tudo, ele penetra tudo, ele é ilimitado, né? Em relação à Mitya, né? Mas, ainda assim, ele não é autoconsciente, né? Qual é o ponto aqui? O ser, a consciência, não tem parte tal como o espaço, né? Então, o espaço, a consciência, tal como o espaço, não tem nenhuma parte. A gente observando o espaço, a gente vê que o espaço, ele simplesmente existe, né? Como esse princípio não dual que pervade tudo. Ele é um sem o outro, né? No sentido de que não existe nada que possa ser incluso ou incluído, né? No espaço, porque o espaço simplesmente ele não permite, ele tem essa propriedade de pervasiveness. Pervasividade, como diria o Alex, né? É aquela capacidade de você permear, penetrar e ocupar tudo, né? Então, o espaço, ele funciona assim. Então, não existe nada além do espaço, né? Todos os outros elementos, eles são originados a partir do espaço e eles ocupam o espaço e eles não conseguem afetar o espaço. Parece que o espaço ele é afetado pela localização dos objetos, mas o espaço, na realidade, ele não é afetado por quê? Porque ele penetra e pervade os objetos, né? Os objetos, eles são penetrados pelo espaço. O espaço permanece invariável. Não é que um objeto, quando ocupa uma localização no espaço, o espaço tem que se contrair para os lados. Não. O espaço permanece inalterado, porque ele penetra. Do mesmo modo, essa consciência, que não é feita de partes, né? Que é uma sem a outra, né? Ela é tal qual o espaço. Não existe nenhuma diferenciação no espaço e, do mesmo modo, não existe nenhuma diferenciação nessa consciência não dual. Não há diferenças internas na consciência. Por exemplo, sabemos que o espaço existe porque temos uma palavra para ele. Essa é uma lógica interessante. A gente só dá palavras para coisas que existem. A gente só cria palavra porque existem diversos objetos que são tão sutis, eles não são perceptíveis aos nossos órgãos sensoriais, mas ainda assim a gente sabe que existe. Como que a gente sabe? Conhecimento inferencial. O espaço existe, sim, muito embora ninguém jamais tenha visto o espaço, porque todos os objetos que emergem em Mitya, né, que se mantêm, que depois são reciclados, eles só podem existir dentro do âmbito do espaço. Sem o espaço, nada pode existir. É o recipiente dentro do qual esses outros objetos mais densos, eles aparecem, né? Eles emergem. Né? O ar, inclusive, o ar é um outro elemento já mais denso. Né? O ar já tem uma tangibilidade, a gente já consegue tocar o ar, a gente sente o tato através do ar. Mas o espaço, a única realmente propriedade do espaço, além do som, é simplesmente a pervasividade, entendeu? E a capacidade de acomodar tudo sem jamais ser afetado. Então, existem muitos paralelos entre a consciência e o espaço nesse sentido. Mas com uma diferença fundamental, que a consciência é autoluminosa, evidente e autoconsciente, e o espaço, infelizmente, muito embora ele conceda, né, como se diz? Usei essa palavra agora mesmo. O recipiente dentro do qual os outros objetos são acomodados, muito embora ele tenha essa capacidade, né, de pervasividade, etc., ele é matéria inerte. O espaço também é matéria inerte, é energia / matéria. Não é? É o elemento físico-material mais sutil que existe. Portanto, ele tem essa tremenda capacidade de pervasividade. Pervasividade, está correto, Fábio?
É uma palavra bem peculiar do nosso grupo, mas está correto. Se não for correto, a gente tem que pedir para os caras colocarem no dicionário português. Precisa. Não precisa, né? Não, temos que inserir nos vernáculos, já que não tem. Ok. Ok, não há diferenças internas na consciência. Por exemplo, sabemos que o espaço existe porque temos uma palavra para ele. Palavras são criadas para descrever objetos, fenômenos que nós experienciamos. Então, a importância do conhecimento, né? A importância do conhecimento inferencial. A gente infere o espaço, muito embora a gente não tenha nenhuma percepção direta do espaço, e ainda assim a gente sabe com certeza absoluta da existência do espaço. O conhecimento é a chave de tudo, né? Palavras são criadas para descrever objetos experienciados por nós. Se o espaço não fosse nada, não haveria uma palavra para ele. O espaço é uma boa metáfora para explicar, para compreendermos aquilo que nós somos como consciência, porque o espaço é indiferenciado. Ele não pode ser experimentado e objetivado do mesmo modo, né, fisicamente, né, objetivamente, tangivelmente, do mesmo modo que nós não podemos objetivar tangivelmente a consciência, o ser, a existência, né? A gente não tem aquilo que não pode ser objetivado ou até mesmo conceptualizado pela mente. Ainda assim, é aquilo que precisa ser, né, reconhecido como a natureza de todos nós. Muito embora ele não possa nem mesmo ser objetivado conceptualmente. Okay? Então, esse é o fascínio desse autoconhecimento que é tão intrigante, né? Mas ainda assim tão simples. Ok. Então, o ser não pode ser experimentado, não pode ser conceptualizado, é uno. Portanto, ele é sem nenhuma parte, sem nenhuma categoria. Se a mente consegue entender o espaço, então essa mente sutil, capaz de compreender o espaço, né? Compreender realmente o espaço. Não a palavra espaço que as pessoas, mas compreender, né? Do ponto de vista mais, né, intelectual, né? Cognitivo, o espaço. Né? Se a mente tem essa capacidade, essa sutilidade de compreender o espaço, ela tem também a capacidade de conhecer a consciência e a existência, que é a natureza da própria mente. Né? A mente tem a capacidade de conceptualizar espaço, mas não tem a capacidade de conceptualizar ela mesma, a sua própria natureza, né? Ela conceptualiza até mesmo ela mesma. Né? Eu sou constituído de pensamentos, emoções, sensações, noções, conhecimentos, etc., etc., né? Mas conceptualizar a sua própria natureza requer uma mente ainda um pouco mais sutil daquela mente capaz de compreender e conceptualizar o espaço, esse elemento mais sutil que pervade todos os outros elementos. Verso 26, a diferença entre objetos da mesma classe não se aplica à consciência, porque nada mais existe. A diferença entre objetos da mesma classe não se aplica à consciência, porque não existem duas consciências, ou três consciências, ou 10 consciências. Né? Existem alguns círculos espirituais que imaginam que existem diferentes consciências, né? Existe uma consciência que testemunha aquela outra consciência, que é testemunhada daquela outra, mas não. As nossas escrituras, elas afirmam, né, enfaticamente de que a consciência é de natureza não dual, existe somente um ser, uma existência, uma consciência. Né? Não existe uma diferença de categorias de consciências. Por exemplo, sabemos que o espaço existe porque temos uma palavra para ele. A diferença entre objetos da mesma classe não se aplica à consciência. Não existe uma segunda existência com a qual compará-la. Existe apenas a consciência.
A minha consciência, esse princípio, né? Existência, consciência, que ilumina e revela esse universo manifesto através das mentes dos jivas, né? Então, esse princípio, essa luz, né? Ela existe permeando tudo. A luz, por exemplo, é uma outra analogia linda, maravilhosa, né? Para descrever aquilo que nós somos como consciência e existência. Aquilo que nós somos como consciência, esse princípio não experiencial, testemunho, que fornece à mente essa capacidade de experimentar, de iluminar, experimentar e conhecer os objetos que aparecem no campo, que aparecem dentro do âmbito da mente e da consciência, né? Então, essa consciência é essa luz, né, que ilumina e que revela os objetos, né? Por que eu estou dizendo isso? Não, portanto, essa luz é aquela luz que pervade tudo, que permeia tudo, que revela tudo, que ilumina tudo. Ela é um sem um segundo, entendeu? E a gente não consegue nem conceber uma ideia, uma noção de que essa consciência, existência, ela seja um fenômeno individual que pertence a cada jiva humano. A gente poderia pensar, toda essa ideia de que a consciência é múltipla é baseada nessa confusão entre a mente e a consciência, entendeu? A consciência é uma única luz que, através das mentes dos seus jivas, ela ilumina e revela esse universo manifesto, né? Então, essa luz indiferenciada que ilumina tudo indiferenciadamente, ela não pode ser concebida como uma categoria entre outras categorias de consciência. Porque a gente, por análise prática, a gente pode constatar que a consciência que opera a minha mente não é diferente da consciência que opera a mente de Marcelo, por exemplo. Justo, Marcelo? Existe diferença entre a minha consciência e a sua consciência? Não. Não existe. Existe diferença entre essa consciência que refletia na sua mente, na nossa mente, quando a gente era uma criancinha, um menininho, um adolescente, e essa luz que brilha em nossas mentes, o aparato refletor, né, é um outro, né, ele é mais maduro, ele é mais sábio, ele é menos energético, né, não existem modificações dentro dessa construção, dentro desse aparato, mas essa consciência, se a gente for observar e examinar claramente, ela é indiferenciada, ela opera através da mente de todos nós, né? Então, as modificações, as classificações, as diferenças se referem à qualidade de nossas mentes, né? Então, o que a gente quer? A gente quer uma mente fina, né? Uma mente refinada, uma mente sutil, purificada, uma mente satívica, né? E a gente sabe que essas variações, há um fluxo constante de modificações de estados, mas, em geral, a gente quer que a nossa consciência individual, em outras palavras, a nossa mente, desenvolva mais e mais essa capacidade de conhecimento, de clareza mental, né, de compreensão, né, de foco, etc, etc. Então, essa consciência refletida, ela é uma função do aparato refletor, portanto, ela pode sim ser classificada, tá? Mas a consciência original, de novo, agora a gente entra no ponto nessa análise de consciência original e consciência refletida. A consciência original é uma sem uma segunda, é uma sem alguma inclusão dentro dela mesma, sem alguma modificação. Ela é indiferenciada e é a mesma luz que opera em todos nós, em todos os estágios de nossas vidas, em todos os seres vivos sencientes, né? Então, isso é mais ou menos common sense, né? Senso comum. A gente observa isso em nossas experiências, né? A gente vai tendo estados mentais que vão se modificando, mas a gente percebe que essa luz que revela os meus estados mentais, ela permanece como um único fator constante, o único fator que permite a mim observar as mudanças. A gente não consegue observar as modificações
dos nossos estados mentais, se a nossa consciência, esse princípio testemunha, né? Se esse princípio testemunha, ele se modificasse também. Se eu tenho esse princípio que se modifica e eu tenho esses estados mentais que se modificam, eu jamais poderia realmente testemunhar, observar e determinar essas mudanças que ocorrem dentro da minha mente. Então, a gente precisa desse aparato de fundo, desse pano de fundo que jamais se modifica, de modo a gente poder observar e testemunhar e determinar essas modificações, essas mudanças, né? Então, essa consciência é a mesma, ela jamais se modifica, ela opera em todos nós, através de todos os estágios de nossas vidas, independentemente da constituição única de nossas mentes. Essa luz da consciência, ela é inalterada, ela permanece sempre a mesma. Esse é um ponto interessante, porque muitas pessoas elas têm essa ideia de que não, eu estou me tornando sempre mais consciente, né? Então, essa é uma expressão muito comum no mundo espiritual. Eu estou me tornando mais consciente, a minha consciência está expandindo, crescendo, etc. Não, a consciência jamais se expande, a consciência jamais se contrai, né? A consciência é não dual e é absolutamente livre de qualquer modificação. Então, me dá a sensação que minha consciência se modifica, se expande, se contrai, etc. Não, não é isso. É o aparato refletor em sua constituição que se torna mais rajásico, mais tamásico, mais satívico, entendeu? E através dessas modificações, nós temos a impressão de que a minha consciência se modifica também, mas ela não se modifica. E ela não cresce. Toda vez que a gente fala em termos de eu estou me tornando mais consciente, a pessoa, no fundo, sem saber, ela quer dizer que eu estou desenvolvendo uma mente sempre mais sábia, uma mente mais satívica, uma mente mais clara, né? Então, a minha mente está se tornando mais sábia, portanto, eu começo a compreender melhor e interagir de modo melhor com o meio ambiente, né? Por quê? Porque minha mente está se refinando, está se utilizando, se purificando, né? Esse instrumento primário, né, através do qual nós interagimos, precisa ser muito bem tratado, muito bem cuidado, como frequentemente nós estabelecemos, né? Não existe uma segunda consciência para comparar com a consciência. Existe apenas uma consciência. Para levar em consideração duas consciências, você precisaria provar a conexão entre ambas as existências ou ambas as consciências. Você lembra que consciência e existência são dois aspectos da nossa natureza como Sat-Chit, Ananta, né? Nossa natureza infinitamente não limitada. Ela é ilustrada, né, pelos Upanishads como existência e consciência, Sat-Chit. Então, elas podem ser utilizadas, essas duas palavras, né, intercambiamente. Como se diz, Fábio? Simultaneamente, né? Acho que é isso que você quer dizer? Não. Elas podem ser utilizadas... Não, são utilizadas... intercambiamente em italiano, eu esqueci. São intercambiáveis. Intercambiáveis em espanhol também é intercambiáveis. Né? Alternadamente. Concomitantemente. Concomitantemente é a mais sofisticada. Alternadamente, concomitantemente. Mas enfim, é para expressar que nesse entendimento é a mesma coisa, né? Quando a gente fala de consciência e quando a gente fala de existência. E essas duas palavras podem ser utilizadas concomitantemente. Obrigado. Simultaneamente também. Também. Ok. Então, se a existência e a consciência fosse dual, né, a gente precisaria estabelecer a conexão entre essas duas consciências, essas duas existências, o que é impossível, né? Suponha que alguém diga que a existência e a consciência de uma árvore e a existência e a consciência de um carro são diferentes.
Aí fala assim, não, eu tenho certeza que a existência dessa árvore é diferente da existência desse carro, né? Então, a gente precisaria de estabelecer a diferença do ponto de vista da existência desses dois objetos, né? Mas isso é impossível, a gente jamais pode estabelecer as diferenças do ponto de vista da existência dos dois objetos, né? Porque as diferenças pertencem somente ao quê? Pertencem ao nome, cor e a forma do objeto. A diferença pertence às propriedades, né? Dessas propriedades desses objetos, né? Mas elas não pertencem ao objeto. A existência do objeto em si nada mais é do que consciência e existência, né? Aparecendo, né? Se eu falei que antes a consciência e existência exibicionista, ela gosta de se mostrar de todas as formas possíveis e imagináveis, né? Então ela existe constantemente através desses nomes e formas, mas a existência dela é sempre a mesma, né? Então, aquilo que possui diferenças são os nomes, né, e as formas dos ornamentos de ouro. Mas o ouro permanece inalterado, né? Permanece sempre o mesmo. Então, essas diferenças, elas pertencem aos nomes e às formas, em outras palavras, aos upadis. Upadis é um conceito que nós precisaremos elaborar e ilustrar melhor, não agora, nesse momento aqui, mas ele vai aparecer mais adiante. Ela pertence aos upadis, não à existência por si, né? A existência em cada um é a mesma. A existência é um fator independente que pervade todos os objetos. Você não pode numerar a existência porque existe apenas uma existência. Então, essa é uma frase importante também. A existência, do mesmo modo que a gente diz que a consciência é um fator, um princípio independente, ou uma entidade livre e independente, entendeu? Do mesmo modo, a gente diz que a existência é um princípio, ou é um fator, ou é uma entidade, como a gente quer dizer, livre e independente, que permeia, pervade e revela todos os objetos, né? Essa existência, ela propicia a existência de todos os objetos, em outras palavras, ela propicia a sua existência substancial a todos os nomes e formas sobrepostos nessa sua existência não dual, né? A existência de cada um dos objetos é sempre a mesma. A existência é um fator livre e independente que penetra, pervade todos os objetos que são diferenciados por seus nomes e formas, né? A existência é um fator independente. Você não pode numerar a existência porque existe apenas uma existência. Então, todo esse corpo de conhecimentos, ele gradualmente vai estabelecendo essa convicção dentro de nós, entendeu? De que a gente não tem nada a temer, porque, em realidade, tudo que existe somos nós, sou eu, a consciência, né? Tudo é somente todas essas diferenciações de nomes e formas que são assemblados e desassemblados, né? Constituídos e destruídos, que vêm e que vão, que são temporais, né? Limitados por tempo, espaço, etc. Nada disso, tudo isso é somente eu, a consciência, né? Aparecendo como a existência de todos esses objetos, inclusive os nossa construção corpo-mente, né? A construção corpo-mente é mais um upadi, é mais um nome, uma forma através do qual essa consciência exibicionista ela se amostra, né? Estou aqui, eu aparecendo agora como o Fábio, né? Eu estou aqui agora aparecendo como a Betânia, né? Mas, em realidade, tudo isso é somente... A gente tem que começar a utilizar, né, as palavras de modo mais apropriado, reivindicando a nossa real identidade como consciência. Entendeu? Tudo isso é somente eu.
É somente isso que nós somos, né? Essa consciência aparecendo com esse oceano infinito de nomes e formas, mas tudo é somente eu, como dizia aquela passagem do Upanishads. Né? Tudo isso é somente Brahman, né? Esse é o ponto. Toda essa diversidade, essa diferenciação de nomes e formas é somente Brahman. Então a gente pode até mesmo rejeitar essa ideia de diversidade, de pluralidade. Ok, verso 27. Como a não existência não existe, ela pode ser usada como argumento para refutar a existência do ser. Ela não pode ser usada como argumento para refutar a existência do ser. Então, esse é um verso interessante, porque a gente jamais será capaz de negar a existência, a consciência, a existência, esse princípio, né? Existe, que é feito de conhecimento, de consciência pura. A gente jamais consegue negar essa existência, né? Por quê? Porque não existe a não existência. E no modo a negar a existência, nós precisamos de um princípio existente que negue a existência da existência, que é uma absurdidade, né? Um absurdo. Né? Não há diferença entre as categorias de existência. Você não pode dividir a existência de tal modo que uma parte da existência, uma categoria de existência, possa negar a outra categoria de existência. Né? Ela é absolutamente inegável. Porque não existe não existência, a não existência não existe, ela não pode ser utilizada como argumento para refutar a existência do ser. Isso que nós somos é a existência que existe por trás de todos os objetos sencientes e inertes. Tudo que existe, existe devido à nossa existência como ser. Eu, a consciência. Não há diferença entre as categorias de existência. Não existe existência. Sim, fala. Lembrei de uma frase que o Carl Sagan, astrônomo, ele usava, que era: a ausência de evidência não é evidência de ausência. Bacana, né? A ausência de evidência não é evidência de ausência, no sentido de que a gente precisa desenvolver uma mente para compreender aquilo que é absolutamente intangível, né? A gente quer acreditar naquilo que é tangível, que pode ser evidenciado através dos seus nomes, formas, né? Das propriedades, mas a existência e a consciência é aquele fator que revela todos os nomes e formas. Então, ela não pode ser evidenciada, ela não pode ser objetivada, porque ela é o fator que evidencia e revela tudo aquilo que é revelável, né? Tudo aquilo que é evidenciável, né? Então, é somente uma questão de compreender, né? E nós somos esse fator que, embora não possa ser evidenciado, não possa ser objetivado, não possa ser conhecido como objeto, nós somos esse fator a partir do qual, né, tudo que existe possa ser conhecido e experimentado, né? A gente conhece e experimenta somente devido a essa existência, consciência que nós somos, né? Essa é a nossa natureza, e essa natureza é além do tempo, além do espaço, né? Além de Nietzsche, né? Nenhum coronavírus pode nos pegar, né, Fábio? A realidade é a consciência não dual. Na verdade, você pode duvidar da não dualidade da consciência se não tiver submetido a sua mente ao Vedanta. Sim, na verdade, a gente não vai nem acreditar que a natureza daquilo que nós somos é a existência, é a consciência e é não dual. A gente não vai acreditar sem a ajuda das escrituras, é quase impossível, totalmente contra-intuitivo, né?
todos nós vivemos no mundo materialista, né? E todo mundo acredita que a matéria é a realidade, e essa realidade, ela constantemente ela se modifica, né? Então, se a gente começar a analisar o que é a realidade, do ponto de vista do sujeito, né? Da natureza do observador, a gente tem que ir além dessas fronteiras de Nietzsche, né? E incluir esse aspecto da nossa experiência que é considerado pelos cientistas um aspecto místico espiritual, e eles não querem tocar nesse aspecto. Por quê? Porque é intangível, não pode ser colocado sobre as lentes, né, dos laboratórios, observado, dissecado, compreendido, mas eles não têm a sutilidade intelectual de compreender que não pode ser objetivado, dissecado sob a lente dos nossos instrumentos, porque esse princípio consciência e existência está objetivando todos os fenômenos, objetos que ocorrem dentro do âmbito dessa existência, dessa consciência e existência, né? Na verdade, você pode até duvidar da não dualidade da consciência se você não tiver submetido sua mente ao Vedanta. E isso é o que ocorre, a maioria das pessoas, até mesmo as pessoas no mundo espiritual, né? Tem mesmo as pessoas que falam em termos de não dualidade, mas não compreendem exatamente o que é a não dualidade. Mesmo que você se comprometa pela fé, você só faz porque você tem dúvidas. Mas a menos que você suspenda temporariamente a sua ignorância ou descrença, o Vedanta não te ajudará. Então, de novo, a gente precisa de desenvolver, né, essa confiança. Essa confiança ela deve crescer de tal modo que eu comece a viver a minha vida em torno a esse valor, o valor pelo autoconhecimento, entendeu? O valor pelo autoconhecimento deve ser o foco central da minha vida. Todos os outros, o resto das minhas atividades, elas são secundárias, elas giram em torno disso, né? Mas isso só é possível quando eu compreendo, entendeu? Eu compreendo que as escrituras realmente são o melhor, o mais sofisticado, o mais extensivo, né, meio de conhecimento que nos permite reconhecer a nossa realidade, a nossa natureza não dual, né? E a gente precisa de uma certa fé, uma certa confiança nas escrituras, e essa confiança ela paga dividendos incríveis, porque na medida que a gente cresce nesse conhecimento, entendeu? A gente vai desfrutando, né, desses frutos, desses dividendos do autoconhecimento, né? Que é essa força mental, essa satisfação sem motivos, né? Essa paz, esse contentamento que não depende das circunstâncias, etc, etc. Porque ninguém tem controle das circunstâncias. Então, a gente precisa desse autoconhecimento se a gente quiser viver em paz, em tranquilidade. Mas o Vedanta somente funcionará se a gente passar por esse estágio de descrença e suspeita. Se a mente for muito grosseira, muito materialística, ela não vai acreditar, ela não vai botar fé, não vai confiar nessas declarações dos Upanishads. Ela vai ficar sempre suspeitando que não, isso deve ser uma filosofia, isso deve ser uma utopia, não existe essas coisas, entendeu? O que existe é aquilo que é, pode ser observado, evidenciado, aquilo que é tangível, né? Então, toda essa ideia não dual de que existe somente um ser e eu sou aquilo, né? Isso é fantasia. Então, existe esse aspecto da mente do Jiva, até mesmo do Jiva no mundo espiritual, que resiste, né, à veracidade dessas declarações upanishadas. Então, a gente precisa de crescer, desenvolver essa confiança na medida que a gente vai compreendendo a lógica apresentada pelas escrituras. Do ponto de vista da ignorância, a realidade parece composta de partes. Ensinamos a consciência como partes. Até mesmo no Vedanta, a gente tem que apresentar duas ordens de realidade. A gente diz, não, a realidade, existem duas ordens de realidade, Satya e Mithya, né? Isso imediatamente para uma pessoa com a mente um pouco mais, né, assim, atenta, diz assim, não, você falou que Vedanta era sobre não dualidade,
e agora você me apresenta dualidade, Satya e Mithya, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado na exposição desses conceitos, e muito frequentemente a gente diz, existem duas ordens de realidade. Uma é real e a outra é aparentemente real. Né? Ou existem duas ordens de realidade da realidade única, não dual. Tá? A gente, de novo, a gente tem que reformular essas declarações de modo que a pessoa compreenda que essa dualidade é uma dualidade aparente imposta por Maya. Porque, na verdade, todos os nomes e formas são somente Brahman, como o Chandogya Upanishad dizia naquele verso. Né? Novamente, a razão, onde é que eu estou? A razão porque a criação é apenas o surgimento de nomes e formas precisa ser feita através da fé, porque não há como verificar isso até que o ensino e o Manana, a reflexão subsequente aos ensinos, tenham eliminado a dúvida acerca disso. Então, essa compreensão, o surgimento dessa clareza de compreensão de que essa realidade aparente chamada Mithya, né, ela é somente uma sobreposição aparente, ela não é real, né? Precisa ser feita inicialmente com um pouco de fé, até que a gente desenvolva essa capacidade intelectual de constatar, de verificar aquela session, como é que a gente diz a session, aquele acerto, aquele apontamento, como é que se diz? Eu gosto dessa palavra, session. Estou tentando lembrar aqui a palavra... Afirmação. Uma afirmação, Não. Afirmação. Não há como verificar isso até que o ensino, né, e a reflexão sobre o ensino, subsequentemente, tenha eliminado a dúvida acerca disso. Né? A gente precisa de ir trabalhando em todos esses conceitos o mais frequentemente possível, entendeu? O mais dedicadamente possível, o mais sistematicamente possível, entendeu? E desenvolvendo esse valor e essa confiança de que as escrituras vedâticas são o meio mais eficaz, completo, extensivo e sofisticado, né, para remover nossas ignorâncias. Um bom argumento contra aqueles que duvidam das escrituras é o fato de que não há evidências de que a criação não seja uma aparência. Então, a gente vai argumentar. Você diz assim, não existe nenhuma evidência de que essa manifestação seja real. Que não seja real. Não existe nenhuma evidência, porque a gente experimenta, a gente toca os objetos. Não existe nenhuma evidência da irrealidade dessa criação, dessa manifestação. Então, um bom argumento contra esse tipo de dúvida é o fato de que não há evidências de que a criação não seja uma aparência, fora a crença no testemunho dos sentidos. Olha que bacana isso. A única evidência, né? Não existe evidência de que a criação não seja uma aparência. Não existe nenhuma evidência que ela não seja aparência, com exceção das nossas percepções sensoriais. Fora, com exceção da crença no testemunho dos órgãos dos sentidos. Até a análise científica revela que os objetos dos sentidos são meras aparências. Nos dias de hoje, a ciência tem demonstrado isso de novo, que as coisas não são exatamente como elas são percebidas através dos nossos órgãos sensoriais. As pessoas acreditam que não existe o ser porque elas não podem percebê-lo. Dizer que existe tal coisa como uma não existência é dizer que quem está dizendo isso não é existente, o que é uma impossibilidade, o que é uma absurdidade, né? Um absurdo. Não se pode dizer nada que seja conhecido ou desconhecido sem o ser, sem a consciência. Né? Não existe nada que possa ser dito, ou afirmado, ou negado sem a presença dessa existência, consciência infinitamente não limitada. Esse é o ponto aqui. Então, eu quero parar por aqui. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate
Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Thank you, everybody.